Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos finalizar a leitura da semana 2 do Alimento Diário e o tema do dia é a condição de Israel e a edificação da igreja. O versículo proposto está em Ezequiel 11:19, que diz assim: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Aqui fala um pouco sobre como estava o coração desse povo, e nós vimos também na leitura de ontem que o Senhor abandonou os judeus, ainda que temporariamente, principalmente em virtude da corrupção em que eles viviam. Em Ezequiel nós temos as passagens que mostram o que acontecia em Israel, que eram as grandes abominações, ídolos pendurados por todas as partes, pessoas adorando ídolos ao invés de adorar o Senhor. E vendo essa situação, a gente consegue entender por que o Senhor de fato abandonou o seu povo. E foi por conta da rebeldia e idolatria em que eles viviam, né? A gente pode até dizer que era uma completa afronta a Deus. Principalmente porque aquela tinha sido a cidade em que o Senhor escolheu para estabelecer o seu nome. E ela se encontrava naquele momento completamente perdida, completamente contaminada pelo homem. Muitas coisas não lícitas aconteciam naquele lugar. Contudo, como ninguém pode esconder nada de Deus, o Espírito levou Ezequiel para ver os motivos pelos quais o Senhor abandonou o templo, abandonou a sua cidade, né? Que por sinal não eram diferentes da época de Jesus, quando ele abandonou Jerusalém. Quando houve esse abandono, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras para explicar aos discípulos quando seria o tempo do fim. Tem até o versículo em Mateus 24:3 que conta, né? Nos Montes das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui a gente vê que os discípulos tinham essa dúvida, eles queriam saber. E aí nós temos o trecho de Mateus 24:25 que constitui a explicação de Jesus para esses discípulos. Eu vou até ler aqui os versículos, né? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores, né? Então, aqui nós temos a explicação de Jesus para os discípulos e que nos levam a entender que, irmãos, nós realmente estamos no final dos tempos. E mais do que nunca, Deus conta com a nossa geração. Se nós não cooperarmos, Ele vai precisar levantar outra geração, que consumirá uma preparação de 40 anos adicionais. Porque o irmão Dong, ele nos preparou 40 anos do seu ministério. Então agora, a gente não pode falhar nessa missão, né? O Senhor, ele precisa de cada jumentinho obediente, com um coração simples, que ama a palavra profética e que sabe que tudo vem por meio dela. Nós não somos melhores do que ninguém, somos apenas canais para que o Espírito faça a sua obra. Então, que o Senhor possa nos usar, né, a partir dessa lição, e que, diferente do povo de Israel, possamos não decepcioná-lo. Amém? Essa foi a minha porção dessa leitura. Fiquem com o Senhor.